O futebol moderno, definitivamente não é mais jogado só ali nos gramados. Com certeza. Aquela imagem clássica, né? Pois é, daquele cartola folclórico, com um charuto na boca, resolvendo tudo no grito dentro do vestiário. Isso ficou totalmente no passado. Exato. Hoje em dia, as verdadeiras partidas, aquelas que definem o futuro de milhões de torcedores e movimentam, tipo, bilhões de reais, elas acontecem em mesas de negociação muito complexas. Salas fechadas, cheias de advogados, auditores implacáveis. É isso. Tem que pensar na compra de um clube não como a contratação de um novo camisa 10, mas sim como uma mega fusão entre corporações gigantescas do mercado financeiro. E é exatamente esse o nível do jogo que está acontecendo agora no Brasil. Um nível altíssimo. Então, boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje o nosso mergulho vai ser nos bastidores de uma das transações mais complexas e fascinantes do momento. A base para essa nossa investigação é uma pilha de fontes muito quentes. Material pesado, né? Muito. A gente tem artigos detalhados do Portal GE, reportagens exclusivas do Net Vasco, o pulso ali da arquibancada captado pelo Super Vasco e análises de bastidores do Bola VIP. E o tema central que cruza todas essas fontes é um só: a venda da SAF do Vasco da Gama para o empresário Marcos Lamacchia. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. E a nossa grande missão com todo esse material na mesa é justamente desvendar a engenharia financeira por trás dessa manchete. Tirar aquele peso do juridiquês, né? Exatamente. O objetivo é pegar aquele jargão jurídico super denso, explorar os labirintos regulatórios que vão surgindo no meio do caminho e analisar os possíveis conflitos de interesse que, assim, estão deixando os escritórios da bola em chamas. É um prato cheio para quem acompanha as engrenagens da indústria esportiva de hoje. Mas antes da gente avançar para essas minúcias contratuais e para as polêmicas de bastidores, cabe aqui um aviso fundamental de imparcialidade. Muito bem lembrado. Toda a nossa discussão vai ser baseada estritamente nos fatos reportados, nas regras vigentes citadas pelas publicações e até nas especulações levantadas por essas fontes. A nossa postura aqui é de total neutralidade. A ideia não é tomar partido de quem compra, de quem vende, da gestão atual ou das agências reguladoras. Perfeito. O papel dessa nossa análise é só servir como um guia, conectando os pontos para quem está ouvindo, garantindo que o cenário fique claro, sem nenhum viés. Nenhum julgamento de valor. Então, com as regras do jogo bem estabelecidas, vamos ao que interessa. Certo, vamos desempacotar tudo isso. Porque a aquisição de uma instituição com a magnitude histórica e o peso de um Vasco da Gama definitivamente não é um processo simples. Não é ir na padaria, né? Baseado no que o Net Vasco revelou, detalhando os bastidores da negociação, a operação neste exato momento já passou da metade do caminho. Todo esse rito de compra de uma SAF, ele tem 6 estágios cruciais de segurança jurídica e financeira. E o acordo agora já está no 4º estágio. Ou seja, a engrenagem girou muito mais do que o silêncio oficial deixa transparecer. O que chama atenção, olhando as fontes, é o rigor metódico de como esses primeiros passos foram dados. O histórico mostra que a fase preliminar já ficou para trás. O primeiro passo, naturalmente, foi a assinatura do NDA. O acordo de confidencialidade. Isso, que blinda a operação contra vazamentos sob pena de multas astronômicas. O segundo passo, e talvez o mais doloroso para qualquer clube tradicional, foi a due diligence. A famosa auditoria. E as fontes deixam claro que os auditores já passaram o pente fino. Ninguém assina um cheque em branco. Essa auditoria profunda levantou o tapete do clube para mapear passivo trabalhista real, dívida cível, infraestrutura e os esqueletos escondidos de gestões passadas. E com esse raio-x, eles avançaram para o terceiro passo, que foi a binding offer. A proposta formal e obrigatória que amarra as bases financeiras do negócio. Só que a grande questão é que a binding offer diz o quanto, mas não detalha o como. E isso joga a gente direto no momento presente, o tal do 4º estágio. É aqui que entra a sigla do momento, que não sai da boca dos dirigentes, o SPA. Share Purchase Agreement. Isso, o contrato global de compra e venda de ações.
O NET Vasco aponta que esse catatal jurídico já está na mesa e sob análise pesada do Vasco. E por que isso costuma travar? Porque não é só transferir cotas, é sobre o controle de ativos imensuráveis. O Vasco não está só vendendo um percentual do futebol. As discussões mais pesadas envolvem garantias de investimentos no elenco, controle do centro de treinamento e o ponto mais nevrálgico, o estádio de São Januário. O lado associativo tem um pavor real de perder o poder sobre o próprio teto. E o investidor quer garantias. É uma queda de braço, vírgula por vírgula. E o buraco é mais embaixo quando a gente olha para o que vem depois do SPA. Assinar esse contrato não significa que o investidor pega a chave no dia seguinte. O mapa do Tesouro ainda exige a aprovação de duas instâncias políticas dificílimas dentro do Vasco, o Conselho Deliberativo e a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária. O choque da lógica fria do mercado com a política de um clube centenário. Exato. E depois dessa batalha entra o quinto estágio, o acordo de acionistas. É o manual de convivência, quais os poderes de veto do clube associativo, podem barrar a mudança no escudo, se quiserem mudar a sede, e só depois dessa maratona toda chega-se ao sexto e último estágio, que é a primeira injeção de capital. Aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a burocracia e a política interna já não fossem barreiras altas o suficiente, as fontes jogam luz sobre um verdadeiro elefante na sala. Uma reviravolta que o G e o Bolavip vêm destacando. E é uma reviravolta e tanto. A identidade do comprador cria um curto-circuito no sistema. Marcos Lamáquia não é só um empresário de sucesso. Ele é enteado de Leila Pereira, a atual presidente do Palmeiras, que tem mandato garantido lá em São Paulo até o final de 2027. É a tempestade perfeita para os órgãos reguladores. E para entender o tamanho dessa tempestade, as fontes introduzem uma figura central, a ANDRES, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, comandada pelo Caio Rezende. O papel deles é aplicar o Sistema de Sustentabilidade Financeira, o SSF. A missão primária não é olhar para a cor da camisa, mas garantir a integridade da competição. O maior pesadelo de uma agência reguladora é o fantasma do monopólio ou de um conflito de interesses que coloque sob suspeita um campeonato inteiro. E a colisão frontal acontece no famigerado artigo 86 do SSF. Quando a gente lê a regra fria, a impressão é que a operação pode derreter ali mesmo. A redação não deixa margem sobre o conceito de influência. O artigo 86 é muito direto. É proibido qualquer pessoa deter influência significativa em mais de um clube na mesma esfera. E o regulamento destrincha isso. Ter mais de 10% dos direitos de voto, capacidade de nomear administradores ou poder de veto. E a pegadinha está no parentesco. Exatamente. A proibição se estende a parentes de até segundo grau. Juridicamente, o enteado está plenamente coberto por essa restrição. Então, pelas lentes da ANRESF, configura-se uma rede multiclube sob o mesmo guarda-chuva familiar. O Bolavip e o G trouxeram que a CBF já deu um alerta informal, um sinal de fumaça para os dirigentes de Vasco e Palmeiras, avisando que os radares estão ligados. E a agência não está inventando a roda. O G traz paralelos internacionais. O caso do León e do Pachuca, no México, é o mais fresco. Ambos do mesmo grupo, ambos classificados para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a consequência foi a exclusão sumária do León. Isso mesmo. A mesma coisa que a UEFA enfrenta com Manchester City e Girona. É uma tendência global. Não vai ter vista grossa. O próprio Caio Rezende usou o caso do León para dar a dimensão. Ele mencionou que a decisão da FIFA gerou um parecer técnico de 40 páginas só mapeando como as decisões eram tomadas dentro do grupo. É um recado claro. Eles vão abrir a caixa preta. Vão investigar fundos de investimento, holdings. Se o fundo A compra o fundo B, quem é a pessoa física que aperta o botão no final do dia? O problema real reside nas estruturas criadas para ocultar a governança. Então, o que tudo isso significa na prática? Eles vão cancelar um negócio bilionário? A resposta curta é: de jeito nenhum. É aí que os departamentos jurídicos entram com as gambiarras legais, entre aspas, para contornar a regra. O GE aponta que o Vasco tem alternativas na mesa. São 4 caminhos principais.
O primeiro é a suspensão temporária e voluntária dos direitos de veto e voto do Marcos Lamacchia na SAF. Ele abdicaria do poder enquanto a Leila for presidente do Palmeiras. Mas na prática, um dono que injeta centenas de milhões fica em silêncio absoluto? Difícil. Outra alternativa é iniciar com uma fatia muito pequena da SAF, menos de 10%. Mas convenhamos, que mega investidor entra só para ser minoritário? É um risco gigante. Por isso a terceira opção é tão fascinante. A criação de um blind trust, um fideicomisso cego. É um mecanismo do mercado financeiro. O Lamacchia transferiria os ativos da SAF para um administrador totalmente independente. Esse curador tomaria todas as decisões operacionais sem consultar o proprietário. O vínculo de influência, na teoria, é cortado. Mas, de novo, o futebol não é o mercado de ações. Se o time contrata um centroavante de peso, a torcida sabe quem financiou. Cortar a influência formal é uma coisa, a orgânica é outra. E a quarta alternativa seria um longo período de transição, onde o presidente do clube associativo, Pedrinho, continuaria participando ativamente da governança até o fim do mandato no Palmeiras. O grande ponto é que todas essas engenharias precisam sobreviver ao teste da realidade. E durante esse limbo, enquanto o contrato não está assinado, o ambiente interno do clube começa a ferver. A incerteza é o oxigênio da crise. E a temperatura subiu muito. A famosa Rádio Peão entrou em ação. O Super Vasco fez ecoar uma informação vinda do canal A Hora do Vasco que incendiou a torcida. Começou a especulação de que o Marcos Lamacchia, mesmo sem assinar, já estaria operando nos bastidores, comandando ações na Vasco SAF. E mais grave, que o Pedrinho estaria escanteado. Sim, trebuzido a um subordinado, a ponto de cogitar deixar o clube. A análise desse cenário exige separar a emoção do processo formal. Do ponto de vista estritamente legal, o SPA ainda está sob análise. Não houve injeção de capital, então a transferência oficial não ocorreu. Mas a reação dos torcedores, que o Super Vasco documentou, é o choque de culturas. A transição do modelo associativo para o corporativo. E o associativo tem armas legais. Existe uma liminar garantindo a autonomia interina do clube. Então, quando vaza que o investidor já estaria dando as cartas, ofuscando o presidente eleito, a base racha. Essa área é cinzenta e delicada, né? Muito. Na fase de due diligence, é normal a equipe técnica do investidor se aprofundar nas operações diárias para avaliar o ativo. Mas tem uma linha finíssima entre inspecionar a operação e começar a executá-la informalmente. Quando isso vaza, o clube reage em legítima defesa. Isso reforça a dimensão de tudo que as fontes trouxeram. Fica evidente que o futebol brasileiro está atravessando uma revolução silenciosa nos escritórios. Entender o que é um SFAR, as resoluções da NRS, se tornou tão essencial para quem acompanha o esporte quanto entender a formação tática. O nível de sofisticação saltou décadas em poucos anos. E olhando para essa evolução, cabe uma reflexão final que vai além desse caso específico. Se as barreiras atuais focam em laços familiares de segundo grau, exigindo que advogados criem malabarismos como blind trusts, o que vai acontecer num futuro próximo quando fundos soberanos de nações inteiras começarem a adquirir múltiplos clubes no nosso mercado? Nossa, verdade. Se uma conexão familiar já testa os limites das agências, será que o nosso fair play financeiro está preparado para lidar com estruturas onde o dono de uma rede de clubes é um país inteiro operando através de dezenas de fundos globais? O nível de complexidade jurídica de hoje pode ser só o ensáio de um desafio regulatório muito maior. Uma provocação pesada, que muda totalmente a perspectiva de quem acha que o problema é só o campeonato local. É um xadrez global sendo jogado com a paixão local. E com essa reflexão, a gente encerra o mergulho de hoje. Muito obrigado pela companhia nessa investigação pelos contratos e regulamentos que estão redesenhando o mapa da bola. Fiquem de olho porque essa engrenagem não para de girar e logo estaremos de volta para desempacotar as próximas jogadas de mestre desse mercado. Até a próxima!